Vamos lá, morreu alguém da família. Isso é bom, cara, você vai dar uma aula. Isso daqui vai virar, é corte isso daqui. É que eu ia falar, traiu a mulher. A gente Pera sempre. aí, Marcão, já Bom, vamos, é o tá seu bom. caso. Mas assim, Desculpa, morreu alguém da família. Você, como um grande gestor de crise, o que que você recomenda? 1,82 m, não sou maior do que ninguém. Não, fica tranquilo, mas você é um cara que é especialista nisso. É, Como que fala para uma pessoa da família que essa outra pessoa morreu? Qual que é o ideal? Como é que é a forma? passei por isso 4 anos atrás. E assim, a gente, para te falar a verdade, eu estudei muito luto, estudei muito tanatologia, que é o estudo da morte. É, a morte, ela acompanhou a minha vida durante 30 anos. Perdi muitos amigos. E por isso que eu saí da cabine, e já que eu não podia trazer meus amigos de volta, e eles todos ficaram mais jovens que eu sempre fui o caçula. Uhum. Então comecei a estudar segurança de voo e fazer tudo que eu podia até virar investigador de acidente, não por profissão, mas para popularizar a prevenção. Mas quando o meu primeiro luto verdadeiro, que foi meu pai, aconteceu, eu recebi a notícia da minha esposa, foi absolutamente uma morte espontânea, uma morte assim, ele parou de respirar. Foi ao Do nada. banheiro, Uma morte complexa. exatamente, exatamente. Estava bem e foi ao toalete de madrugada, no meio do caminho ele faleceu. Já idoso, imagino, né? 79 anos, Não é tão idoso não é para ter tão esse tipo de idoso. situação. Tá. E eu tinha ido deixar meu filho no colégio, estava feliz da vida, que eu adoro automobilismo, foi logo depois de um GP Brasil, GP São Paulo, e estava pensando na corrida, aí minha mulher em casa, aí normalmente ela saía antes, e aí eu vejo na cara dela, falei, algum problema no trabalho, alguma coisa. Aí ela falou, vem cá, aí senta aí que eu tenho uma coisa para te falar. Aí você já falou, já entendi. Não, aí você já vai se É, preparando. é. Aí eu falei, o que que houve? Aí você já pensa, qual é o pior cenário? Alguém morreu, Aham. ou alguém está em risco de morte. Ela me olhou bem fundo no olho e falou, meu bem, seu pai faleceu. Ela foi direta, ela fez com que eu me sentasse, ela me deu alguns segundos para me preparar. Eu já sabia que vinha Uma uma porrada. porrada. Claro, não imaginava, a gente acha que os pais não morrem. Sim. E aí, logo depois que ela falou, ela não entrou em detalhes. Eu fiquei assim, fiquei mudo, respirei, lembrei de todas as mortes que eu tive que dar notícia. Em empresa aérea, não era eu que fazia isso, mas eu treinava quem fazia isso, inclusive no call center. É, aí eu comecei a refletir, ela permitiu que eu refletisse, aí ela falou, a nossa família ficou muito entre, eu sou daqui, mas a gente morou muito no Rio, meus pais ficaram lá. Ela falou, olha, já providenciei passagem, já mandei nosso filho, já mandei buscar o nosso filho na escola para ficar aqui em São Paulo, que a gente tem que ir imediatamente. Então já está tudo resolvido e você quer ficar sozinho? Você quer que eu fique com você? Então aí ela já começa a fase de acolhimento. Pô, ela foi muito bem. Ela Você tinha foi. ensinado ela? Olha, de uma certa Dia que meu pai maneira, morrer, amor, fale isso. Exato, exato. É. Marcão, você me deu a oportunidade de falar uma coisa importantíssima. É, a minha esposa, as nossas esposas vivem com as nossas profissões, Sim. vivem com as nossas personas, com os nossos problemas, com as nossas vitórias, e ela acaba absorvendo muito. Então, assim, esse assunto em casa é um assunto que já tem um certo consenso sobre algumas coisas que não são tão especializadas, mas é evidente que a gente, principalmente no início, a gente fala muito. Mas, por exemplo, no acidente da TAM, eu não tinha horário durante meses para chegar em casa. E ela ouvia a chave e eu ficava em casa 3,
4 horas, dormia, voltava para a empresa ou ia para outro lugar. O acidente da TAM que você tá falando é aquele de Birigui. Não, não, Tá falando temos que realmente voltar para Birigui, o acidente de 2007. de 2006, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. É, então, assim, só para terminar essa menção a ele, muito tempo depois, nós notamos que ela também estava com ansiedade, por conta de tudo que ela, sem ter preparo, sem ter treinamento, e ouvindo o meu desabafo, que eu chegava e... Então aquilo, ela introjetou e aquilo acabou trazendo consequências para ela. Então a gente tem que ter muito cuidado, e eu ensino isso também, quando eu vou dar Uma palestra. uma palestra, quando eu faço, por exemplo, um programa de prevenção de crises. Eu faço questão de contar essa experiência para os executivos-chave, de que a crise não fica na sala de crise. Assim, Ela vai com você para pra casa família. e aí você, minha mulher, minha melhor amiga. Sim. Então, ela fazia questão de me receber a qualquer hora da madrugada e só me ouvia. E, sem perceber, eu estava envenenando ela com uma história que não era dela. Então, eu sempre digo para as pessoas que, assim, procurem preservar suas famílias daquilo que vocês puderem. Transparência, cumplicidade, amizade, isso é muito importante, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a nossa vida, eu imagino que a sua vida também seja uma vida Coitado, eu jogo na Emily. É o que ele tá falando, é Putz, pra gente parar pra pensar isso não, eu mesmo. dou toda a razão. acho que todo mundo Sim, eu tem dou que toda a pensar razão. dessa forma. E você falou uma coisa que assim, a forma como a sua mulher falou com você, você considera ser uma forma, essa é a forma adequada. É uma das formas, eu acho que assim, você tem que ser, antes de tudo, empático, humano, mas Firme. verdadeiro. Agora, quando você está numa situação gravíssima que envolve ter que ligar para pessoas ou ter que ir na casa de uma pessoa, sabe aquela cena clássica de filme de guerra, que você vê o carro A chegando? pessoa já chora vendo o carro. Exatamente. Então, tem até um filme bem interessante do Mel Gibson, em que a esposa dele descobre que informavam a morte dos soldados por telegrama. Então vinha um táxi com esse telegrama, então toda vez que chegava o táxi era um telegrama de morte. E aí, quando ela soube disso, dias depois chegou um táxi na porta da casa dela. Aí ela entrou em colapso. Aí quando ela atendeu, já pronta para receber, o cara falou: "A senhora sabe onde fica a rua tal?" Sei, 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 Aí sei. ela esculhamba o cara e Aham. ela pega para si a tarefa de ela com outras esposas. O cara levava para ela os telegramas E e ela, ela olha que passou a legal, levar. E a aí, informação de como morreu alguém. exatamente, aí tem aquela cena que a pessoa abre a porta, vê que é ela com uma amiga, Uhum. idealmente em dupla, se for possível, e a pessoa já percebe e tal, já começa a chorar, mas já tem quem abraçar. Então, se você tem que ligar para alguém e perguntar, você tem, o senhor, a senhora tem motivos para confirmar que o senhor Maurício Pontes esteja a bordo do voo de Vitória para Salvador? Por quê? Antes disso, verifica de uma maneira assim bem articulada se essa pessoa está dirigindo, se essa pessoa está sozinha, se essa pessoa... Uhum, lógico. A Então, senhora tá assim, onde? A senhora tá no carro? A isso, pessoa já vai entendendo, né? exatamente. Agora, é claro que é sempre muito, muito, muito duro. Então, você jamais poderia deixar isso nas mãos do teu call center normal. Claro, Então, claro, porque a pessoa não tá com empatia e tal. A minha mãe é a pior pessoa pra contar a morte, eu preciso falar disso. É. A minha mãe, ela faz o seguinte, Maurício, ela me liga, assim que minha mãe conta a morte, ela liga pra mim e fala, Maurício, falou, oi, você tá bem? Eu falo, tô. Eu falei, já sei que vem, aquela coisa, já é, sei. Aí ela fala assim,
mamãe tá bem. Eu falei, eu sei, você tá me ligando, você tá bem. Aí ela fala, papai tá bem. Ela vai indo por anulação. Entendi. Vai cortando os É nomes. tipo cara a cara, sabe aquele jogo? Ela vai tirando, mamãe tá bem, papai tá bem. E eu falo, como é que tá meu avô? Vovô tá bem. Aí no final, quando ela fala que alguém morreu, eu comemoro. Porque eu penso tanta merda. Ela fala, morreu o Marcão. Eu falo, porra, achei que era meu pai. Cara. Porra, achei que era meu avô. Tá bom, Marcão, foda-se. Então ela cria uma forma quase como É o contrário, o né? contrário. Ela fala, morreu o tio Olavo. Que tio Olavo? Nem Mas é lembrava. uma boa Mas... forma, hein? Ela vai anulando os realmente importantes. Importantes, ela vai tirando. Daí chega no tio Olavo, tu fala, pô, graças a Deus que foi tio Mas ela Olavo. sempre deixa uma opção. É tio Olavo ou minha irmã? É, pô, Aí fala, então é minha irmã. Tio Olavo morreu. Ah, ufa, porra. salve, irmã. Chupa. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você me perguntar como é que eu faço quando é na minha vida, eu vou te dizer, na hora eu vou descobrir, porque assim, por mais que você, como eu disse, por mais que você estude, ache que você entende, que você sabe, na hora, você é humano. Sim. Olha a humanidade de novo. Então eu tenho humildade de reconhecer que, de repente, eu posso falar alguma coisa que vai produzir um efeito horrível. Tem uma história interessante sobre isso. Eu sou, hoje eu sou ligado à indústria espacial. Sou apaixonado, meu sonho era ser astronauta. Acabei virando astronauta análogo, que é alguém que faz um curso compacto de astronauta com uma função, mas não vai ao espaço. Sim. Então, tive a oportunidade de tirar 2 certificações, me realizei, foi muito legal. Mas eu sempre digo, astronauta com A minúsculo e análogo com A maiúsculo. Eu nunca fui ao espaço, Sim, sim. embora tenha esperança. Não, tudo bem. Outro dia estava o Vitor Espanha aqui, complexidade. Quando é que aquele cara imaginou? Exatamente. Foi maravilhosa a entrevista com ele. Maravilhosa. Eu Aliás, gostei muito. parabéns para ele, porque, Porra, poxa, incrível. Ficou meu irmão até, inclusive. fiquei fã. Você, cara, eu preciso entrar nesse detalhe, porque assim, quando você me fala